E Pai Joaquim vai então dar o boa noite. Ixo, que as graças do Deus e teza cochei, né? Salve, ixo, paz, paz a todos. Nós já vai começar a conversar nessa que vai ser aqui no www a nossa última conversa deste ano, né? Tá sim, filho. Não, se cuefu. Nós e vai conversar e vai ser a última conversa a próxima só na festa da Nossa Senhora, né? Atenção Ferrari e Marcos Tavares. Joaquim está pedindo, se possível, a presença de vocês aqui no próximo final de semana. Sábado e domingo, Pai Joaquim? Não, um dia só. Um dia só. Ou sábado ou domingo. Ok? E se a Lucélia quiser vir também, não tem problema nenhum. Não é puxão da orelha não, viu? É para nós ir achetar as diretrizes pro povo. Olha, eu tô falando difícil, viu? Isso, então vamos começar a conversar, né? Ah, liga pra gravata. Isso. Então vamos começar a conversar, né? No final do ano que passou, eu mandei uma mensagem para vocês. Eu disse assim: vamos enquecer Espírito e Deus, porque essas coisas não existem como verdades relativas, como verdades individuais. O Deus, vamos dizer assim, o Senhor do Universo, o Pai, ele não é conhecido por vocês. O que vocês têm é uma ideia do que ele seja. A mesma coisa o Espírito. O Espírito não é conhecido de vocês. O que vocês têm é uma ideia do que é um Espírito. E a ideia que vocês têm, que cada um tem a sua, não é a realidade universal. Isso que no final do ano passa a mensagem, para que nós esquecêssemos essa história de Espírito e essa história de Deus. Agora eu vou completar o que eu não falei no ano que passou. Aliás, o próximo ano vai ser só complemento deste ano. E que são essa história de elevação espiritual? Porque vocês não são espíritos. Vocês são a personalidade que o espírito está ligado. Vocês, o José, a Maria, a Masha, não são espíritos. São uma personalidade temporária ao o espírito está ligado. E se você não é que você vai fazer elevação espiritual? Da mesma forma, e queixam essa história de reencarnação. Vocês não vão encarnar. Quem vocês chamam de espírito. E a encarnação não encarna. Vocês são uma vida, entre aspas,
que o espírito está vivendo. Não são o espírito, não produzem coisas de espírito, não conseguem vivenciar atividades espirituais. Então, e queixam elevação espiritual, e queixam reforma íntima, e queixam encarnação, reencarnação, isso são assuntos que não dizem respeito a você, e sim aos espíritos. Você é uma encarnação, você é uma vida. E você vai morrer, você vai acabar. O José, o João, a Maria e a Marcha vão acabar. Como já acabaram os Oria, que espírito foi? Deles hoje não existe nada. Existe um você que não é nada do que foi esses outros José ou Maria. Essa é, vamos dizer assim, a mensagem bem forte. Parem de viver essa coisa mítica de espírito, de encarnação, de elevação espiritual, porque isso não é para você. E o espírito não é você. Mas vocês me perguntariam, azul aqui, se eu não vou fazer isso, o que eu vou fazer? Até hoje eu sempre vivi preocupado com a minha vida depois da morte. Mas você não tem vida depois da morte. Depois da morte, você morre. O que fica é o espírito, que não é você, que não é o ser humano, que não é a inteligência humana. Eu não sei se vocês viram vezes que eu falei, eu disse, para que vocês se preocupam em aprender de lisical? Se no outra vida, se no mundo espiritual não existe cal. Para que vocês se preocupam com a matemática, a física e a medicina do corpo humano? Se na eternidade não existe corpo humano. Olha, espírito não fica equipado. Então, para que se preocupar em saber como circula uma gripe? Então vem a pergunta. Então o que eu faço dessa vida? O que eu faço dessa vida? E aí vem o conselho muito forte que nós vai começar a conversar muito seriamente no ano que vem. Só tem uma coisa que você pode fazer nessa vida. Se fizer. Vivê-la da melhor forma possível para você. Essa é a única coisa que você pode fazer se fizer. E é a única coisa que você deve se preocupar. Em viver essa vida da melhor maneira possível para você. Parece estranho um espírito estar falando essas coisas. Mas isso é o resultado desses 11 anos que nós estamos estudando. Nós foi destruindo as coisas, e o que sobrou é isso. Você e a vida que você tem. E como nós já conversamos muito, fica bem claro, não dá para você influenciar na sua vida. Só sobrou, a única coisa que sobrou foi você tentar viver essa vida da melhor maneira possível para você. Este é o esforço
O único esforço que você pode fazer, se fizer, que pode lhe beneficiar de alguma forma. Querer preparar-se para outra vida é perda de tempo. Você não tem outra vida. Querer fazer evolução espiritual é perda de tempo. Que além de não conseguir, você não é o espírito. Dedique-se a aprender a viver esta vida da melhor forma possível para você. Agora, quando eu falo isso, eu não estou falando em sair correndo para comprar coisas material, para adquirir posses de posses de posses, porque você sabe que não adianta nada. Você adquire uma posse e vem o ladrão e leva. Você constrói uma casa, vem o rio e derruba. Também não estou falando isso para você sair correndo para ser um sábio importante, porque você sabe que o homem muito importante leva a rasteira e cai de bunda no chão. Então não são essas coisas que é o melhor para você. O que é o melhor para você? Paz, tranquilidade, felicidade. Isso é a única coisa que você pode fazer, porque você não pode criar coisas na vida. Você pode até ter ilusão de que cria, mas você cria uma vez e 5.000 vezes você deixa de criar. Você quer porque quer e não consegue fazer. Então, o cocheio do velho, dedique-se 24 horas por dia a estar em paz, a ter harmonia, a viver feliz. Porque essa é a única coisa que você pode fazer. E é uma coisa que depende do seu esforço. Porque se você não se harmonizar, você não vive harmonizado. Se você não atingir a paz, você não vive em paz. Porque o mundo não deixa. Ao invés de se preocuparem com encarnação, eu vou encarnar, não vou encarnar, vou ser isso, vou ser aquilo, vou viver neste país, vou viver naquilo, sei lá que agora eu vou parar de encarnar, eu vou alcançar. Para que essas coisas não levam você a lugar nenhum. Aí quando chega a veixe, você diz, e agora, o que eu fiz? Nada. Passei por essa vida. Agora tem uma coisa que, aliás, que é o assunto de hoje. Como é que se alcança essa felicidade? Como é que se consegue essa harmonia? Olha, se alguém achar que eu estou falando betela, pergunta ao irmão aí que ele vai responder para vocês. A importância de estar bem consigo mesmo. Ele é testemunha disso aí. No lugar dele, muitas vezes já teria dado tiro na cabeça. Mas como é que se alcança essa felicidade? Como é que se harmoniza com a vida? Olha, isso já foi discutido muito. Nós já conversamos muito sobre isso. Mas hoje eu quero tocar num ponto que nós sempre passou, que nós
Até agora foi show em todo show porque eu quero falar. Existe um detalhe sem o qual você não consegue viver em paz, em harmonia, com felicidade. É deste detalhe que nós vamos falar hoje. Vou aproveitar aqui esse minutinho de folga do Pai Joaquim para pedir para Sandra, para o Fábio e talvez alguns outros que tenham feito perguntas, para deixá-las para o final da palestra. Aí todos podem colocar as suas perguntas e na ordem eu vou ler uma por uma para o Joaquim responder. Ok? Obrigada. Este detalhe chama-se raiz do sofrimento. Raiz, aquilo que alimenta, que faz crescer. Neste caso, o sofrimento. O que é o sofrimento? É o estado não harmonizado, é o estado de não paz, é o estado que você não tem felicidade incondicional. Eu estou falando de sofrimento. Mas, na verdade, não existem sofrimentos. Só um sofrimento. Ele pode ser vestido de todas as roupagens possíveis. Mas o sofrimento que vocês sofrem é um só. E essa é a raiz do sofrimento. Chama-se contrariedade. Fala direito, filha. Contrariedade. Contrariedade. Todo sofrimento, não importa nem se é dor física, não importa se é sofrimento moral, se é angústia, não importa qual seja o sofrimento, ele sempre é originado numa contrariedade. Você entrou num estado de contrariedade. E este estado de contrariedade vai acabar com a sua harmonia, vai acabar com a sua paz, vai acabar com a sua felicidade. É preciso deixar isso bem claro. Não existe outra forma de sofrer a não ser vivenciando uma contrariedade. Então a contrariedade é a raiz do sofrimento. E é aquilo que nós deve se contrapor a ela, lutar contra ela. Mas o que é uma contrariedade? A contrariedade surge quando algo que está na sua mente é contrário ao que está na vida. Um exemplo clássico, que eu sempre falei, estar aqui. Pô, tem muita gente que gostaria de estar aqui, mas não pode estar por 1 ou 2 ou 3 motivos. Vive uma contrariedade. Tem muita gente que gostaria de ter sua casa própria, mas não tem. Isso zela uma contrariedade.
Tem muita gente que gostaria de estar ao lado da pessoa amada, mas não está. Isso zela uma conta lhe é dada. Tem muita gente que gostaria que os outros fossem diferentes, mas não são. Isso zela uma conta lhe é dada. E este contalho entre o que está na mente e a vida leva ao sofrimento. Então este é o primeiro detalhe para aquele que quer realmente ser feliz. Lutar para libertar-se da contrariedade. Mas lutar onde? Em que campo de batalha? Ou lutar com que armas? Será que dá para você mudar a contrariedade na vida? Ou seja, estar aqui quando não consegue estar? Ter uma casa própria quando não consegue ter? Estar ao lado da sua amada quando não consegue estar? Que viver que os outros pensem e assem o que você assa? Dá para fazer isso? Dá para mudar o mundo? Não. Por mais que você tente, é muito difícil. Pode acontecer num caso de um bião. Mas a ega é não. Então a contrariedade não pode ser mudada do lado de fora, na vida. E se a contrariedade é o soco da sua mente com a vida, e se na vida você não pode mudar, você só pode mudar dentro de você. Então está aí o trabalho de uma vida. Ou seja, a única coisa que vale a pena ser feita nessa vida é você lutar para libertar-se daquilo que está dentro de você e que lhe faz estar em contrariedade com o que o mundo está. Essa é a única coisa que você pode fazer, porque ela vai lhe garantir a paz, vai lhe garantir a tranquilidade, vai lhe garantir a felicidade, vai lhe dar uma vida mais tranquila, mais suave, vai lhe dar uma existência onde você vai viver a única coisa que você tem para viver, que é a sua vida, de uma forma mais amena para você. Isso é o que eu estava falando no sentido de você procurar fazer o melhor para você. Isso é o melhor para você. Não é querer vencer o outro. O melhor para você não é você vencer o outro. Não é você dobrar os outros. O melhor para você é você estar atento às raízes do seu sofrimento. Aquilo que está contrário ao mundo que existe, para que você possa se libertar dele. Com isso você vai alcançar o que nós chamamos de felicidade incondicional.
O Eto, filhos, aprender coisas, aprender técnicas, aprender ciência espiritual, aprender tudo isso é coisa para sábio. Não leva nada a ninguém, não leva ninguém a lugar algum. Praticar a qualidade da comida aos outros, de dar cobertor, não leva ninguém a lugar nenhum. Porque sempre vai ter um que vai estar com fome, ter um que vai estar com fio. Não estou dizendo que não possa fazer, faça. Mas não desse este fazer virar uma contabilidade. Nós vai picar tudo isso muito caro no próximo ano. Mais uma vez. Mas por enquanto eu queria deixar bem claro o que é a raiz do sofrimento. Até para que você não acuse os outros de lhe fazer chofer. Porque não é o seu chefe que lhe dá pouco dinheiro que é o culpado de você não ter a casa própria. Que não é a pessoa que você ama que é a culpada de você estar sozinho. Que não são os outros que são o culpado porque pensam diferente de você. Se tem alguém culpado pelo seu sofrimento, são as suas ideias que está acontecendo no mundo. Ficou bem claro isso? Com isso você alcança a felicidade. Agora, eu tenho uma chupeza para vocês. Fia, você pode pegar aqui o livro do Espírito, 115? Se você ainda continua achando que é um espírito, que tem que fazer o trabalho da reforma íntima para alcançar a elevação espiritual, entenda de uma vez o que é, porque aí pode ser que você entenda o que tem para fazer. A FIA vai pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Então vamos lá, pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. Pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos... Que conhecimento? Pela felicidade. Que ele diz antes, né? Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Isso, então tá bom, filha, é aí mesmo. Nessa perfeição eles encontram a pura e verdadeira felicidade. Então sabe o que é um espírito elevado? É um espírito feliz. Sabe como é que o espírito consegue ser feliz? Libertando-se das suas raízes de sofrimento. Então não importa se você vai continuar acreditando que é espírito, que tem que fazer elevação espiritual ou não. Não é a cultura que vai lhe levar a lugar algum.
mas a sua capacidade. Quando você se liberta dela, sendo espírito ou sendo ser humano, você consegue fazer alguma coisa por você mesmo. Ficou claro isso? Se tiver pergunta, acho que deve ter bastante, né? Então, amigos, podem começar as suas perguntas, de preferência em letra maiúscula, ok? Sandra pergunta: Joaquim, se está tudo programado, como tentar viver a vida da melhor forma? Olha, essa questão é muito interessante. Se está tudo programado, como é que é? Como a vida da melhor forma possível. Se tiver na programação, você vai viver. Se não tiver, você não vai viver. Agora, se você acredita nisso, você já está vivendo isso. Este é que é o problema. Nós vamos dizer assim, usa isso como uma barreira para não fazer. Barreira já está ali programado. E se você aceitar a programação, já não está em desacordo com a vida. Normalmente você teria que estar harmonizado. Aí você não tem mais nada o que fazer. Fábio pergunta: e quando não se sabe que caminho tomar? Depois de tentado evoluir espiritualmente, o que fazer? Pois sinto que nada mais tem sentido. Só isso que você tem para fazer. Joga fora tudo que você leu, tudo que você aprendeu. Joga fora todos os seus conhecimentos sobre o mundo espiritual, porque nada disso é verdade. É apenas uma visão humana sobre a verdade. Não a verdade. Joga tudo fora e faz só isso. Aí a vida passa a ter sentido. O cachorro voltou, viu, pessoal? Desculpem aí. É que os dois se agarraram aqui embaixo da mesa, mas já passou. Olhar cristalino. Mas se você consegue harmonizar o que está vivendo, não seria o jeito mais fácil de não se contrariar? Não, você não consegue harmonizar o que você está vivendo. Você consegue ter uma casa se você não tem dinheiro para ter? Se você consegue mudar a ideia dos outros para que eles pensem igual a você? Não, você nunca consegue mudar o mundo. A única coisa que você pode mudar é você. O mundo não muda. Se aparentemente ele mudou, ele não mudou, ele era para ser a mudança. É o mundo que é a mudança, não você que mudou. Agora, eu vou dizer uma coisa, se você for depender do mundo para você se harmonizar, você vai morrer se rasgando. Aprendiz. Essa é minha primeira palestra que ouço. E gostaria de saber por que é mais fácil ver e sentir, entre aspas, espíritos durante a noite, se eles estão por aí também durante o dia. Moço, eu vou lhe responder a lá Joaquim. Por que é? Não tenho como lhe explicar isso agora, neste momento. Em outro momento eu posso tentar lhe explicar, mas agora eu não conseguiria, que teria que ter, vamos dizer aí, 11 anos para você, vamos dizer, entender o que eu queria falar. Mas isso acontece realmente? A filha está perguntando, isso acontece realmente? Para ele, sim. Senão ele não perguntaria. Então, para ele, sim. Acontece. Agora, o porquê teria que ter todos aqueles 11 anos, entender do que é pova, o que é michão, compreendeu? Boa noite, Galego.
Kim, comente sobre o, entre aspas, aceitar e não o resignar. Acho que ajuda os mais novos. Eu juro que eu não vou falar palavrão. Aceitar. Eu queria ter um carro, mas não tenho. Ponto, não tenho. Resignar-se. Eu queria ter um carro, mas que droga, eu não tenho. O que eu posso fazer se eu não tenho um carro? Ficou claro? Cap Megadron. Pai Joaquim, salve. Saudades. Minha noiva terminou comigo aos 5 anos e meio de namoro. Doeu, mexeu aqui comigo. Você sabe, né? Foi difícil, prova difícil, mas agora estou em paz. Esse é o caminho. Ah, minha noiva terminou comigo, eu gosto tanto dela, eu queria viver com ela, mas ela terminou. Vou ficar eu aqui que nem uma besta, solando, lutando para ter ela de volta, mas ela não quer eu. Então eu vou tocar em frente. Calo, o doer dói, você ainda quer estar do lado dela, mas e vamos dizer assim, você consegue suplantar isso muito mais fácil. Porque fazendo o trabalho de veste a veste, você consegue se harmonizar com a não presença dela. O Tutankhamon respondeu sobre a questão lá dos espíritos, que é só à noite. Olha, Tutankhamon, há divergências. Sandra, Joaquim, por favor, pode aprofundar sobre o que disse certa vez de que a população total do planeta Terra é 1? A população total do planeta Terra é 1. Por quê? Porque o planeta Terra é 1 para cada um. O mundo que você vive não é o mesmo mundo que a minha filha vive. Não é o mesmo mundo que o moço com o nome do carro vive. Cada um vive realidades diferentes. Por isso, para cada um, o planeta é 1. E se só há um planeta para a população deste planeta é só ele. Marcos Tavares, salve pai. Estão surgindo nas sangas várias incorporações muito esclarecidas. São seus parceiros do exército? E vamos dizer assim, chão. Mas nós vamos conversar melhor aqui no do sábado ou domingo, se você vier, viu? E dessa vez não teve poete na cabeça. Aprendiz. Obrigada, pai Joaquim. Sou afilhada de um pai Joaquim na Umbanda. Mas de cada espírito tem sua missão. Eu sou um pai Joaquim de Aluanda, mas a minha missão é diferente de alguns outros pais Joaquim de Aluanda. Band 80-20. Para mim, o segredo é aceitar a vida como Deus a colocou para cada um. Quando se aceita em paz e harmonia com o universo e a natureza, se está de acordo com Deus. Quando nos revoltamos, estando sendo contra os desígnios de Deus e a missão para a qual estamos nesta vida. Pois é, mas justamente para você aceitar a vida, é que você precisa calar em você aquilo que não lhe leva a aceitar a vida. É isso que eu chamei de raiz do sofrimento. Ficou claro? Aprendiz. O Tutankhamon faz aqui uma observação. E seja feliz com isso. Daniel Zamba. Salve, pai Joaquim. Tentar mudar nosso estado de ânimo, como preguiça, disposição, é válido? Pois estou tentando me mudar, e não o mundo. Mas, na verdade, não estou conseguindo mudar meu estado de ânimo.
querer mudar o estado de ânimo é válido? Não sei, é válido. Você tem que responder a você mesmo. Não sou eu que tenho que lhe dar de calimbo de que você está certo. É você que tem que assar, eu quero me mudar, eu acho importante me mudar, eu acho que fico melhor assim. Você tem que tomar essa decisão. Agora, o que você não pode, se você tomar a decisão de que você tem que se mudar, você só não pode obrigar-se a mudar-se. Eu quero mudar, mas não estou mudando. Então dane-se, eu vou ser feliz do jeito que sou. O problema não é o que você decide, ou melhor, o que você quer fazer. O problema é você esperar que vai conseguir fazer o que você quer. Esse é o grande problema. Porque a raiz do sofrimento está aí. Você quer alguma coisa e não consegue fazer. Aí você sofre. Olha, eu já disse lá atrás que existe doença e existe estar doente. Aquele que está doente é aquele que não queria ter a doença. Ai, que droga, por que eu estou doente? Olha que coisa horrível, eu estou com câncer. Agora, lá que eu doente estou, e daí? Esses têm a doença, mas não estão doentes. Você não entendeu, filha? Entendi. Entendeu? Porque, deixa eu completar. Porque o que dói não é a doença. É a contrariedade de não estar bem, que você queria estar bem. Eu acho que ele falou isso direto para mim, viu, pessoal? Aprendiz, eu pulei um comentário seu. Vou voltar, tá? Por enquanto, me contento em simplesmente aceitar que as coisas acontecem como devem acontecer. Bom, Sirius, deve ser a Sandra, né, Sandra? Joaquim, poderia aprofundar também sobre, abre aspas, os únicos elementos que existem no universo são fogo, ar, água, terra e éter? Não são no universo, é no planeta Terra. Estes são os 5 elementos que compõem a Terra. Não o planeta, não o universo. O universo tem tantas outras coisas que você não sabe. Isso é uma mera constatação. Você conhece algum outro elemento que não seja esse? Ah, Joaquim, eu conheço a fruta. Mas a fruta é a combinação da água com o mineral. Terra e água. Tem um outro comentário aqui do Tutankhamon. As perguntas do aprendiz e do Band 8020, ele colocou, e seja feliz com isso. Não é uma felicidade prazerosa, mas é um estado de estar bem consigo mesmo. Acho que era isso, né, Tutankhamon? Você já respondeu da Sandra, né? Aprendizes assim, não digo que seja só à noite. Sim que sinto e vejo com mais frequência à noite. Moço, deixa eu só responder uma coisa pra você. Põe mais café pra eu, filho. De uma das coisas que nós estudamos nestes 11 anos foi o que eu falei agora há pouco, sobre ter um habitante pro planeta Terra, é que cada um vive o seu próprio mundo. Cada vida é um mundo independente da outra. Então, no seu mundo, as coisas acontecem mais de noite. Para outros, acontecem mais de manhã, para outros mais de tarde, para alguns até a madrugada.
Fábio pergunta: me sinto como um alienígena. Isso sempre me incomodou. Por que me sinto tão diferente? Sei que não sou melhor que ninguém, mas não sinto vontade de ter quase nada material. Seria uma armadilha do ego? Moço, e para todos, não é só para você. Para aquele que luta para libertar-se das suas contrariedades, tem uma pergunta que não existe. Por quê? Aquele que pretende realmente alcançar a paz, ele não busca, como se fala, compreender a vida. Ele simplesmente aceita a vida. A vida e a ele mesmo. Ele não busca compreender por que ele se sente um alienígena. Ele aceita que ele se sente assim. Ponto. Ele não busca compreender, aí falando mais pro moço, por que eu vejo mais espírito à noite. Ele passa a aceitar, eu vejo mais espírito à noite. Ponto. É o trabalho que escreveu, na verdade eu ditei, né? Que é o SOC da realidade, no ano que vem. Você tem que parar de tentar entender a realidade e vivenciá-la como líquida e certa, porque ela é. Por exemplo, porque só eu que não consigo as coisas. Quem busca se harmonizar com a vida não faz essa pergunta. Só diz, eu não consigo. Diego Carneiro: a busca pela, entre aspas, reforma íntima não serviria de, entre aspas, muleta para facilitar essa aceitação? Não. Não serviria. Por quê? Porque palavras são apenas representação gráfica de ideias. A palavra reforma íntima, ela tem carregado em si uma série de coisas que você tem que fazer. Por exemplo, você tem que parar de pensar mal dos outros. Eu não falei para você parar de pensar mal dos outros. Pelo contrário, se você pensar mal dos outros, você tem que aceitar que você pensa. Se você quer se mudar, parar de pensar, e não parar, como o moço disse que não consegue deixar de ser preguiçoso, você vai estar em choque com você mesmo. Então não, reforma íntima não vai levar. Pelo contrário, vai depender a relação de muitas contrariedades. Olha, eu já disse isso. Cristo disse assim: ame ao próximo como você ama a si mesmo. Então, antes de amar o próximo, você tem que amar a si. Se você não se ama do jeito que você não ama você. Você ama um protótipo que você disse que quer ser, que não é você. Então, se você é preguiçoso, se você é mentiroso, se você é fofoqueiro, ame-se a si mesmo e assuma. Eu sou. E daí? Capo Megadron: Pai Joaquim, como andam as coisas aí em cima? Parece que logo vai ter festa no céu de novo, né? Olha, aqui em cima as coisas estão meia preta. São nuvens que estão aqui em cima. O único cima que existe para você é o céu. Você quer saber como estão as coisas aqui em cima? Olha para o céu. Quem disse para você que o mundo espiritual é em cima?
Olha como os conceitos, os preconceitos funcionam. Compreendeu porque é importante abandonar essa buca de querer entender, de querer saber? Porque vocês ainda acham que o céu é em cima. É só ler acho que a Losia 2 do Tomé. Cristo diz assim: o reino do céu não está em cima nem abaixo, nem dentro nem fora de você, ele está em você. Um grande abraço para todo esse pessoal aí de Belo Horizonte. Pai Joaquim, se eu aceitar as contrariedades como se fossem imagens de um espelho refletindo algo que eu tenho em mim, preciso pensar sobre isso para deixar de sofrer, meditar sobre o que me incomoda. Sim, é só isso que pode lhe ajudar. Porque se você esperar o mundo mudar, olha, você quer que eu dê nome ou eu dou, hein? Os nomes aí da sua contabilidade. Se você quer esperar as suas contabilidades se mudar, você vai ficar velhinho e não vai conseguir nada. A única coisa que pode realmente fazer é você se mudar. Não se mudar no sentido do jeito que você é, mas daquilo que você queria que fosse. Olhar cristalino. O mais importante, então, é a reforma interior para você se sentir bem referente ao que acontece? Não é o mais importante. É a única coisa na qual você pode ter sucesso, se tiver. No resto, o sucesso não depende de você. Roger, salve. Parece que de tanto tentar praticar o esvaziar da mente, desistir de querer saber, querer compreender, querer fazer muita coisa, ficou mesmo o vazio. E o vazio parece bom, só que acaba gerando conflito. Mas nem a briga dos outros comigo parece ter muito mais importância, a não ser pelos conselhos. Exato, o vazio é muito bom. Agora, o vazio não zela biga. Porque para haver biga, dois tem que bigar. Se o outro está bigando com você e você não biga com ele, não há biga. Para você. Então, ainda preste atenção que o vazio não está tão completo. Você ainda está vendo biga. E aqui em cima tem um númerozinho. No peito aqui em cima. 68. Isso. Marco Marques. Oi, Marcos. É bom também estar com você. Salve, Joaquim. Gostaria de saber se você poderia fazer um comentário geral sobre as sangas de uma forma geral. A conversa lá na festa da Nossa Senhora. A minha conversa no domingo vai ser sobre as sangas. E vai ser longa. Então desça pra lá, tá certo? Lá nós conversa. Janaína Lourdes. Pai, essa semana aconteceram coisas estranhas aqui. O senhor poderia comentar a respeito? Poxa, não importa o que aconteceu. Só vai ser estranha se você assá-la estranha. Apenas assista, ou seja, apenas veja, não tem opinião. Aconteceu isso, aconteceu. Se é estranho ou se não é, eu não sei. Não queixa. O mundo é aquele que você cria para você. Se você vive coisas estranhas, foi você que criou a ideia de que as coisas que aconteceram eram estranhas. Jofig, Joaquim,
Dizer dane-se para o sofrimento não parece fuga? Já que o sofrimento está ali, doendo, ao passo que estar atento ao sofrimento me parece mais eficaz. O que você acha? Moxa, obrigado pela pergunta. Grande pergunta. Dizer dane-se ao sofrimento parece fuga. Alguém aí vive procurando o sofrimento? Alguém aí vive desejando o sofrimento? Ou vocês vivem fugindo do sofrimento? Moço, fugir do sofrimento é uma das maiores qualidades que o ser humano pode ter. Porque a maioria diz que foge, mas vive procurando ele. Fuja sim, fuja do sofrimento sim. Mas não é o fugir no sentido de se afastar da coisa. Mas é o fugir no sentido de não deixar ele habitar dentro de você. Como o Buda ensina, você não deve fugir do sofrimento, deve recebê-lo. Mas assim que recebê-lo, deve dizer: meu sofrimento, que saudade que eu estava de você, alivia, agora vai embora. Essa é a atitude de compreender o sofrimento, porque você não compreende. Fuja dele. Fuja nesse sentido, fuja no sentido de não deixar ele habitar em você. Quando você, vamos dizer assim, entender que está sofrendo, procure a raiz desse sofrimento, procure a contrariedade que lhe levou a sofrer naquele momento. E aí diga: agora eu entendi porque eu estou sofrendo, vou parar de sofrer. Isso nós vai estar conversando muito o ano que vem. Janaína Lourdes. O Klaus, que é o Tutankhamon, me dizia hoje a respeito de minha avó, que se libertou do ego depois de 14 anos de desencarnada. Pode falar sobre isso? Não, infelizmente não conheço o caso para poder falar. Fia, você tem uma Lilian aí? O quê? Lilian. Lilian? Tem. Acho que tem. Peraí. Lilian Noêmia? Isso. Sei. Fala com ela, porque eu vou mandar um recado pra ela. Você vai ver? Vou mandar um recado pra ela. Agora? Miriam, especialmente para você, Pai Joaquim vai mandar o recado a seguir. Moça da Bagia, o moço do Beljonte teve aqui, nós já adiantou para ele que nós vai começar a fazer viagem o ano que vem. E a primeira viagem que eu quero fazer é aí para Bagia. E eu preciso muito a respeito dessa questão do sofrimento e da libertação do sofrimento. Eu vou lhe pedir um favor, se você puder fazer para eu, mas nós conversa com mais calma na festa da Nossa Senhora. Mas eu vou lhe pedir um favor, se você puder fazer para eu vou ficar muito feliz. Se não fizer, eu também vou ficar muito feliz, tá certo? Cris Kim. Kim, tenho um colega de trabalho que me pediu para ajudá-lo a tirar seu filho da depressão. O menino está até pensando em desistir do curso que está fazendo, medicina. Que orientação eu poderia dar a ele? O pai é espírita. Primeiro, tentar mostrar o que ele imagina que tem que ser. Sim, porque só entra em depressão quem está fugindo do mundo.
A depressão é o estado de fuga do mundo. Você tenta, ou fazer ou mudar o mundo e não consegue, aí você cai. Ah, o mundo é uma droga mesmo. E quando fala isso, mostrar o fio, que tem uma tolinha, eu vou contar essa tolinha rapidinho, que vai ser importante. Tinha um moço. Mas então deixa eu pra ela, né? A moça da Bagia disse que tá cheio o show, né? O outro moço aí que, da Bagia que nós falou para tomar conta da Xanga, se puder depois fala com ela, tá certo? Mas, voltando à Itolinha, moça. A Itolinha é a seguinte. Tinha um moço muito sábio, muito justo, e que achava que ele poderia mudar o mundo. E foi de tentar mudar o mundo inteiro. E não conseguiu. Aí quando ele não conseguiu mudar o mundo, ele disse, mas eu não vou desperdiçar tudo isso que eu sei, então eu vou mudar o meu país. Não conseguiu. Foi ter, de novo ele com medo de desperdiçar tudo, foi tentar mudar a cidade dele, não conseguiu. Tentar mudar o bairro, não conseguiu. Tentar mudar os vizinhos, não conseguiu. E na hora que ele estava morrendo, ele descobriu, pode mudá-lo é ele mesmo. Mudá-lo no sentido de se adaptar ao mundo. Essa é a orientação para este pai, que vive nos sonhos do mundo perfeito. O pai transmitiu isso ao filho. E é por isso que o filho está fugindo. Ficou claro? Mas para isso o pai tem que compreender isso, né? Tem que compreender que não dá para mudar o mundo. Dá para você se mudar frente ao mundo. J.B. Pontes. Mas não temos que ter a chamada consciência espiritual e vivê-la, saber e ser? Pergunta 115 do livro do Espírito. O espírito elevado é aquele que alcança a felicidade. Que consciência espiritual mais você quer? O problema é que criaram uma série de coisas que são consciência do espírito, mas que estão em desacordo com o que o próprio mestre ensinou. A consciência espiritual é essa. É quando você consegue superar as suas vontades e desejos e as suas paixões e se integra. E, fala direito, filho. Integra. Integra. Ao todo. Quando você se integra ao todo, ou seja, você anula você consegue se harmonizar com o mundo. E aí você alcançou a consciência espiritual. Miriam Noêmia. Márcia, boa noite. Pai Joaquim, salve. O amor e a paz que buscamos sentir de forma plena poderá vir nessa vida, onde a mente limita a nossa percepção? Então, Pai, se abandonarmos a nossa percepção, estaremos na paz e no amor? Se você abandonar a percepção, não. Se você desapegar-se da percepção. Você tem a percepção, você tem o pensamento, você tem a paixão, você tem o desejo, mas você não é apegado a ele. É o que eu falei. Eu queria me mudar, mas não consigo, então não consigo. Vou continuar tentando. Vou.
mas não vou ficar desesperado se não conseguir. Fábio Ramos. Então a vida carnal não tem nenhum objetivo? Viver a vida é não criar expectativas e ser feliz da forma que achar mais apropriado? Mas e se isso não lhe trouxer felicidade? Primeira coisa, a vida carnal não tem objetivo? Tem. Mas os objetivos da vida carnal não é para você. Para você não tem nenhum objetivo. Aliás, também não tem nenhuma lógica. Já viram como vocês dizem que a vida é completamente ilógica? E é. E para você, ela é ilógica. Para você, ela não tem objetivo. Para você que está vivendo, tem para o espírito. Mas como o espírito não é você. Qual é o complemento da pergunta, filha? Mas se isso não lhe trouxer felicidade? Mas se isso não lhe trouxer felicidade? Depende da felicidade que você quer. Se você quer a felicidade da realização, isso não vai trazer. Agora, se você quiser a harmonia e a paz, isso vai trazer, com certeza. Porque na hora que você silencia a raiz do sofrimento em você, você tem contrariedade. E quando você não tem contrariedade, você está harmonizado, está em paz. A felicidade que nós falamos é essa. Agora, a felicidade da conquista, da realização, essa não será trazida nesse trabalho. Melhor, né? Por este trabalho. A moça aí do Rio Grande do Sul, que acho que foi ela, né, que me fez essa pergunta do garoto com a depressão, né? Porque tem outra, né? Tem outra. A moça que me fez a pergunta do garoto em depressão, compreendeu? Fio, aceito e agradeço. Xelia, se você entregasse de verdade, se você confiasse de verdade, se você aceitasse de verdade, se você agradecesse de verdade. Mas você não faz isso. Não é você, todo ser humano. Na verdade, o ser humano agradece quando acontece o que ele quer. Aceita quando acontece o que ele quer. Então deveria ser isso, mas não é. Quando você luta com você está praticando tudo isso. Sem estar praticando isso. Então, filhos, nós vamos se dedicar no próximo ano a esta conversa. Nós e as Xangas. Porque essa é a única coisa que dá para ser feita. Como eu disse para o moço da Bagília, a minha conversa no domingo lá na festa da Nossa Senhora vai ser só sobre Xanga. Nós vai conversar com todo mundo, com calma, com tranquilidade. E no ano que vem nós vai voltar aí pelo menos a todos os lugares. Justamente para, vamos dizer assim, colocar na prática o que nós vai falar lá na festa da Nossa Senhora, tá certo? Então, como disse a filha, nós te encontramos lá na festa, que vocês fiquem capazes do Deus, que nós te conversa mais lá, tá bom? E moço com o nome do carro, o outro moço, se depois vocês conversam com a filha e com esse. Eu já mandou um recado, não deu para responder. Ah, tá certo. O que ele falou? Eles querem encontrar com a gente em São Carlos. Eles marcaram com a Jane. Experientes aí, ensinassem as pessoas que ainda não conhecem nosso sistema. Tá? Obrigada a todos vocês. Um grande abraço.